Olá, sejam bem-vindos ao grupo Canal de Comunicação. Eu sou Marcelo Sanches e você está no Política em Pauta, um programa de entrevistas. E hoje nós vamos entrevistar o Vicente Paulo da Silva, mais conhecido como Vicentinho. No seu sétimo mandato, já foi Sexto. sexto mandato como deputado federal. Mas é pré-candidato ao sétimo mandato, é isso Exatamente, mesmo, né? é isso. Seja muito bem-vindo, Vicentinho, ao Muito canal. obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade que você me dá. Já estive aqui em outras oportunidades, por isso estou muito feliz de estar com você aqui, viu? Maravilha. O Vicentinho tem uma história gigantesca na política nacional, já foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC, presidente da CUT, né, Vicentinho? Tem uma história muito rica, muito grande na política nacional. Vou começar lá do comecinho, lá, o senhor, no começo, lá no comecinho da década de 80, o senhor foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, né, durante a ditadura. O que passa pela cabeça do senhor hoje, as pessoas ainda buscarem, falarem que volta a ditadura, pessoas tão reacionárias, o que o senhor acha dessa posição de muitos políticos e até boa parte da população brasileira? O Marcelo, é bom falar sobre isso. Primeiro, porque tem uma novidade a colocar aqui para todos vocês, coisa muito recente, do dia 29 do mês passado. Mas também lembrar que, naquela época, eu era vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. O Jair Meneghelli era o presidente e nós estávamos protestando em uma assembleia contra a atitude do presidente ditatorial, João Batista Figueiredo, que fez um decreto-lei de 2012. Esse decreto dizia o seguinte: é proibido negociação entre empregado e trabalhador. Se ocorrer negociação, só pode chegar a acordo no máximo a 80% da inflação. Era isso. Então imagine, não é? O arroxo salarial, porque uma das grandes, além de outras maldades da ditadura, que falta de democracia, os assassinatos, desaparecimentos, foi o arroxo salarial. Isso está comprovado cientificamente. O Meneghelli ficou muito indignado. Eu também fiquei, eu era o vice-presidente, fiz uma fala anterior em uma assembleia e ele fez uma fala poderosa. E nesta fala ele chegou a dizer: por que este Figueiredo não passa de um canalha? Pronto, aquilo Ali foi. foi o estopim. No dia seguinte, o Estadão coloca na capa: Figueiredo é um canalha, diz o Meneghelli. Pronto, o Meneghelli já foi enquadrado nessa Lei de Segurança Nacional, que eu tive a honra de votar o fim dela há 4, 5 anos atrás. Nossa, ela Ele perdurou por tanto tempo assim ainda. perdurou. Ela não era mais exercida como era, porque na democracia se dificultava muito, mas ela existiu. Por isso que nós votamos oficialmente o fim dela. Por fim, Né? perfeito. Bom, o doutor Lira Eduardo Greenhalgh, grande advogado dos perseguidos e presos políticos, montou um time para ser testemunha de defesa do Meneghelli. Eu era o principal, porque eu era vice-presidente. Ele me preparou, fui direitinho, e nós chegamos lá no espaço em que estava o Tribunal Militar, a Justiça Militar, depois eu recorri ao tribunal que decidiu. Tá, e aí, nesta decisão, é, bom, eu fui lá. Voltando um pouquinho, eu fui lá para ser testemunha. Ok. Quando eu chego lá, eles falaram: olha, nós assistimos a sua fala também. Falei: mas como acidente de operário, metalúrgico, assistimos a Aham. sua fala e você não pode ser testemunha. Você também será enquadrado com base na Lei de Segurança Nacional. Eu fui indiciado na hora, que para minha surpresa, né? Uma confusão grande, movimentação, Era um povo se momento extremamente manifestando, conturbado, tudo né? muito difícil. 1 ano, 2 anos depois, julgamento. E nesse julgamento, o Meneghelli foi absolvido e eu fui condenado a 1 ano e meio de prisão. Imagina, eu ia ser testemunha. Mas o Supremo derrubou a decisão do Tribunal Militar. E eu não fui preso, né? Mas fui condenado. E também teve o momento da cassação. Né? O Lula foi cassado em 80, entrou uma nova diretoria, e essa nova diretoria
que eu fazia parte, ainda como vice-presidente do sindicato, essa nova diretoria foi caçada pelas nossas lutas. E tem uma coincidência muito grande nessa história que eu acabo de contar aos nossos, internautas e telespectadores. Aqui em Piracicaba, em 1983, na Faculdade Metodista, nós realizamos o 4º Congresso dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, que é o conhecido como o Congresso Interrompido. Por quê? Porque eram 2 finais de semana, Lula participou conosco, Sim. né? 2 finais de semana. No primeiro final de semana, a gente fez uma análise da realidade do Brasil e os petroleiros em greve e sendo perseguidos. Nós decidimos ser solidários aos petroleiros. Então, nos primeiros 2 dias, voltamos para São Bernardo e decidimos entrar em greve em solidariedade aos petroleiros. Resultado, fomos caçados pela ditadura militar. E aí o Congresso não concluído, porque fechou tudo, tomaram, colocaram a polícia lá dentro, enfim. Bom, esses aspectos leves e democráticos foi apenas um retrato do que significou a democracia. Eles chegaram a arrancar trabalhadores do pé da máquina e levar direto para a prisão. Tanto na Volks, principalmente na Volks, mas em outras empresas também. Sim. Inclusive a Volks está sendo processada, já fez até um acordo por ela ter sido denunciada como colaboradora da ditadura militar. Estamos fazendo esse mesmo estudo na Mercedes-Benz, para verificar, porque eu era da Mercedes, verificar o que aconteceu. Né? E tem relatórios, eles anotavam tudo que a gente falava, eu não sabia de nada. Passado esse tempo todo, conquistamos a democracia, não é? Quiseram derrubar um dia desse, né? Mas a gente está firme. Firme e forte. E aí eu recebi no último dia 29 uma decisão da Ministério dos Direitos Humanos. Fizeram julgamento do meu caso e, por unanimidade, decidiram que eu tenho direito à anistia. Não é? E aí o que mais me tocou foi na hora, aquela mesa oval grande, os juízes se levantaram, porque ali cumpriam o papel de juízes, né? E a presidente se levantaram, me chamaram e falaram: olha, senhor Vicente Paulo da Silva, o Estado brasileiro pede perdão pelo que foi feito com você. Aquilo me tocou. É um reconhecimento, depois de tanto tempo, ter essa. E olha como é importante. Anistia. Agora, é bom chamar a atenção para as pessoas que estão nos vendo que uma coisa é lutar pela democracia, ter sofrido as consequências, porque lutou pela democracia. A anistia ampla e restrita para quem lutou em defesa da democracia. Quem foi torturado, quem perdeu a vida, familiares que perderam seus entes queridos, como o jornalista Vladimir Herzog e outros. Agora, lutar a anistia que pedem hoje os golpistas que atuaram contra, aí não tem cabimento, é outra história. Então, eu só quero te responder que... É sentido inverso, né? Exatamente. É sentido inverso. Se aprova a anistia para quem tentou dar o golpe, é como que te diz, você tem o direito de dar o golpe. Do mesmo jeito que disser para mim, você tem o direito de lutar pela democracia. É diferente, não é? E por isso que a sua pergunta ela tem uma coisa marcante na minha vida, na nossa vida e na nossa história. Sim. A democracia é de um valor incalculável. Eu fico assim, emocionado de saber que a Unimap fez parte, então, de todo esse início da jornada da democracia no país. Exatamente. Foi um berço aqui de um movimento que levou a democracia, fortaleceu a democracia no país. Então. Eles cederam o espaço para a gente realizar um congresso para discutir a nossa organização e a nossa luta. Como a metodista em São Bernardo, também à época, ela, e até hoje, apesar da dificuldade do sistema que eles estão vivendo, mas até hoje eles são muito abertos à comunidade, à sociedade. Isso faz a gente feliz por isso. Né? Inclusive, eu lutei muito, fui com a nossa deputada estadual, nossa querida Bebel, e com uma delegação ao Ministério da Educação, solicitar ao Ministério a oportunidade de transformar esse espaço que está hoje fechado. Sim. Em uma universidade federal. Seria maravilhoso. Essa resposta não veio definitivamente ainda, mas nós estamos muito de cabeça erguida na luta para a população de Piracicaba e os ex-alunos
lógico, quem passou por lá sabe disso e eu sou um deles que Olha, passou que por lá. maravilha. Eu tenho certeza que a ocupação desse espaço e o retorno dessa universidade que volte a servir a população será de grande valia. Tenho É. certeza disso. E aqui a Certeza disso. cidade, aproveitando, né, pessoal, a minha visita aqui à cidade, estive em uma reunião com o prefeito agora, ontem eu estive em São Pedro para a entrega de 342 casas, foi um momento de muita emoção. É uma cidade que eu ajudo também todos os anos, e Piracicaba também todos os anos. E eu quero compartilhar, mandar o meu abraço para a Câmara dos Vereadores, na figura da vereadora Silvinha, que fez um requerimento e esta Câmara aprovou um título de cidadão piracicabano para este amigo aqui e me fez lembrar, quando recebo uma homenagem como essa, dia 26 vai ter a sessão solene Parabéns. sobre esse título, obrigado. E o Zoinho, que está aqui fora, que é um grande militante, também vai receber o título de líder comunitário aqui no mesmo evento. Eu quero agradecer, inclusive aproveitar, avisar o povo de Ayumas. Cuidado, né, pessoal? Não é como a abrangência aqui é nacional, não é a querida cidade de Ayumas, no interior de São Paulo, mas é um bairro chamado Ayumas, Ayumas aqui em aqui em Piracicaba. Piracicaba, que eu estive lá, estive com a Bebel, inclusive, É maravilhoso. e aí a comunidade reclamou muito, mas muito, que não tinha uma ambulância para eles lá. Quero avisar que mandei a verba, e a verba está sendo usada para outros projetos, mas a prefeitura está garantindo uma ambulância zero, que eu falando com o Que vai prefeito, ser que colocada vai lá. ser colocada lá para o bem daquela comunidade. Que Aproveitei a maravilha. oportunidade para dar essa Não, notícia, perfeito. tá bom? Tá certo, tá certo. Vicentinho, você acredita Ah, que. não, desculpa, eu estava em Pode dúvida falar. sobre o que você queria perguntar mais. O que passa na sua cabeça quando a gente vê gente defendendo medidas autoritárias É. hoje, né? É uma coisa incompreensível. É incompreensível. Porque a democracia a gente pode até não estar satisfeito, mas a gente pode reclamar. Sim, A gente pode até gritar, pode até protestar, não pode ofender a honra de ninguém, não pode quebrar patrimônio. Quando exato. o Bolsonaro ganhou as eleições para presidente, nós não fomos quebrar nada. E nem fomos questionar as urnas, nada disso. Ficamos tristes, é verdade. Lógico. E ficamos mais tristes Faz parte do ainda. processo democrático. E ficamos mais tristes ainda com o que aconteceu. Imagina o povo sem vacina, Sim. as gozações, tudo aquilo, né? Que eu não vou ficar repetindo Sim. aqui. Então, agora quebram, ameaçam a morte de um presidente da República, de um ministro, de um vice-presidente. Não, aí É não dá. outro. Então, É essas são caso pessoas sério. que querem voltar ao período autoritário, que foi uma decepção, uma destruição. As próprias Forças Armadas já falaram, Deus me livre, nós queremos ver a Não, a democracia. democracia é sempre o melhor caminho, É eu isso aí, acredito. Marcelo. O movimento sindical, você acredita que o movimento sindical e as manifestações hoje, ela não existe tanta movimentação como existia na década de 80, né, no começo da década de Sim. 80, justamente até por causa da transição, acho, entre um sistema ditatorial e um sistema democrático. Você acha que isso faz falta hoje, Vicentinho? Olha, eu vivi todos esses momentos do novo sindicalismo. A propósito, estou fazendo um doutorado na USP e a minha tese será provar que, com o nascimento do novo sindicalismo em 88, em 78, até a Constituição de 88, as nossas lutas, nossas mobilizações foram grandes instrumentos de educação para a classe trabalhadora e para a sociedade. Agora, a gente sente falta disso. Entretanto, tem momentos e momentos. O povo tem se mobilizado. Infelizmente, quem tem controle das redes sociais e não tem critério para mentir, que é o caso dos fake news, sempre tem ganhado esses debates. Mas a verdade aparece, e quando ela aparece, aí detona aqueles que usam esse tipo de postura. A gente sente falta, mas o povo está se mobilizando. Esses dias aconteceu a Outras marcha. formas de movimentação, Sim, acredito, não? houve a Marcha das Mulheres Negras a Brasília. Foi uma coisa linda. Houve agora a Marcha da Classe Trabalhadora em Brasília pela redução da jornada e pelo fim da escala 6 por 1. Foi uma coisa maravilhosa. Agora, evidentemente que as redes sociais, elas cumprem hoje um papel, né? É que não pode ofender as pessoas, tem que ter uma lei que controle, não pode mentir, Tem que ter um né? pouco de limite, né? Tem que ter esses tipos de limite. Então é disso que eu estou até preocupado com as eleições, porque pode ser. Eu vi esses dias um áudio, meu Deus do céu, um áudio não, um vídeo. Era a cara do Fernando Haddad.
a coincidência entre É. a voz e a fala dele e o timbre de voz era igual. Ele dizendo assim: olha, eu pus para votar o fim do imposto zero, mas deixa eu ganhar que eu quero ver essa peãozada se lascar. Aí todo mundo sabe que É. Haddad nem E fala muita gente isso, né? acredita, infelizmente, né? Tem muita Acredita, gente que acaba acredita. Isso é um acreditando, perigo muito grande. Então, infelizmente. esse tipo de mobilização pelas redes existem. Agora, não tem nada como a troca do olhar, o abraço, Sim. a sinceridade, as visitas. Claro que é numa velocidade bem menor, mas é uma coisa muito segura. O senhor saiu praticamente de um chão de fábrica, se tornou um advogado, se formou em direito, né? O senhor acredita que essa formação do senhor, isso chegou a ser professor também, né? De universidade, Sou professor de direito. professor de universidade. O senhor acredita que essa formação facilitou ou dificultou vamos dizer, essa abertura para poder negociar com os patrões? Bom, eu vou contar uma pequena história da minha vida para vocês compreenderem por que é que eu estou fazendo doutorado hoje. Tem a ver com a minha vida, com a minha infância. Agora, o que deu a mim, deu ao presidente Lula e a vários outros sindicalistas como Meneghelli e outros que nos sucederam, foi a credibilidade nas relações com os empresários. A gente briga muito, mas quando a gente faz acordo, a gente cumpre o acordo. Isso foi uma característica das nossas grandes e importantes negociações em todo aquele período. Todas as formas de greve, muito transparência, democracia no sindicato, não é? Um trabalho de base permanente. Isso, acho que isso deu credibilidade. Agora, evidentemente, que chega um momento que você chegar numa assembleia e fala de maneira muito rude, os trabalhadores de hoje não são os mesmos trabalhadores dos Sim. anos 80. Numa A linguagem metalúrgica, tem que ser outra. numa metalúrgica, o trabalhador fala inglês, interpreta desenhos, usa computadores, é um outro nível. Então, o dirigente tem que ser capaz. O dirigente não pode ficar bêbado, né? O dirigente não pode ficar falando palavrões, eu acho. Eu não falo, por isso que eu digo. Por quê? Porque se pode satisfazer um ou outro que pensa assim, mas a grande massa quer saber concretamente a sua situação, como resolver. E tem aquele ditado: cão que ladra não morde, não é? Aham. Então, muito cuidado com isso. Mas por que é que eu continuo estudando? Eu, quando menino, no sertão do Rio Grande do Norte, no meu Acari, cidade que eu não esqueço, jamais vou lá quase todos os anos, às vezes vou 2 vezes no ano, às vezes passo 2 anos sem ir, às vezes vou todos os anos, sobretudo quando chove muito, que é uma terra seca, e tem um belo açude de gargalheiras lá, que é uma coisa maravilhosa. Menino, meus pais da roça, eu também, evidentemente, e quando eu ia para a escola, a minha mãe, naquele tempo, não tinha merenda dada pela instituição. Éramos nós que levávamos. Então, minha mãe dava um pedaço de rapadura no saquinho, colocava, desenhou a letra V para ficar mais Aham. empolgado, e eu ia com muita alegria, aquele pedacinho de rapadura, e oferecia para os outros, mas os outros tinham ali pão, doce, tinha outras coisas que a gente não tinha, né? E até oferecia para as pessoas. Mas um dia eu descobri, antes de eu chegar, que um falou: Ih, já chegou o Vicente Rapadura. E o outro falou: rapadura com farinha. Rapaz, eu fiquei, naquele tempo não tinha a palavra bole. Eu fiquei tão envergonhado, triste, porque, puxa vida, parei de estudar, não tive mais coragem de ir para a escola. Aí perdi um tempo. Depois retomei, já com uma certa idade. Aí tive que parar com a cerca de 70, que tinha 14 anos. Bom, só voltei a estudar quando eu vim para São Paulo, em 76. E o presidente do sindicato, quem era? Luiz Inácio Lula da Silva. E o Lula, eu me associei ao O senhor sindicato tinha quantos anos nessa época? Quando eu me associei ao sindicato, eu tinha 76? 21 anos. Em 76 eu tinha 20. Eu me associei em 77. E em 81 já estava sendo vice-presidente do sindicato. É um Olha, atrevimento, hein? rápido, né? E aí, o Lula criou uma escola chamada Centro Educacional Tiradentes,
E nessa escola ele fala: isso aqui é para que os operários não tenham motivo para não estudar. Porque nós trabalhávamos 15 dias, no caso meu, da Mercedes-Benz, 15 dias das 6 da manhã às 14, mais 15 das 14 às 22, mais 15 das 22 às 6. Então, eu ia estudar que hora? De manhã, de tarde, à Difícil, noite? né? Não dava, né? Sim. Aí ele obrigou, quer dizer, definiu como uma dinâmica escolar, uma pedagogia escolar, é o seguinte: a mesma matéria que é dada de manhã, é a mesma tarde, é a mesma noite. Portanto, o horário que o aluno vier, ele terá aquela matéria. Foi assim que eu terminei o primeiro grau, já que eu cheguei aqui sem analfabeto. Mas eu sempre me lembrava do danado do Vicente Rapadura. É, Sempre me marca, lembrava. né? Não tem Nossa, que como. foi muito difícil para a Não minha tem vida, como. né? É. E aí, bom, me envolvi no movimento sindical, vice-presidente, depois presidente, depois caçado pela ditadura, aí presidente da CUT, né? Na CUT eu descobri um sistema que eu adorava. Eu quando ia para a fábrica e ligava a televisão antes de na hora do café, aí tinha lá o programa Telecurso Segundo Grau. Telecurso, exatamente. Aí foi ali que eu fiz o segundo grau. Fiz o segundo grau, fiz as provas no Senai, passei. Aí, depois de um certo tempo, falei: sabe uma coisa, eu vou fazer Vou faculdade. fazer faculdade. Perfeito. Aí fui estudar para Que fazer legal. faculdade. Aí eu fiz a É faculdade, importante, me né? formei em Direito. Depois, já como deputado, resolvi fazer uma pós-graduação na Unicamp. Toda sexta-feira, durante 2 anos, das 8 da manhã até às 6 da noite, estudando, fazendo curso de Economia, Relações de Trabalho. Fiz, e há 3 anos atrás, resolvi fazer um doutorado. Doutorado. Fiz as provas na USP, passei nas provas, tive uma dificuldade, porque o doutorado é 2 línguas que se exige na USP, né? Eu tinha que escolher entre alemão, espanhol, francês, que eu não sabia de nada, nem de alemão, era italiano. Eu escolhi o espanhol e o inglês. No espanhol eu já passei de cara na primeira prova, mas no inglês eu queria contar um segredo para você. Eu fiz ela 7 vezes a prova, dentro do prazo. Mas é Uma hora importante eu que tirei fez. 2, outra hora eu tirei 4, outra hora eu tirei 6, era para tirar 7. Depois tirei 5, depois tirei 5 de novo, 5,5. Sei que na última, faltando 15 dias para eu ia perder o doutorado, desesperado, Foi lá e tirei conseguiu oito e os. meio. Ui, tá lá. E aí eu descobri depois que o problema não era a linguagem, era o que significava o inglês. Porque eu, embora um sindicalista que se preza, estuda muito, a sua custa, ele Sim. compra livro. Eu conhecia a história do Império Inglês e a história do Império Americano. Que língua eles falavam e falam? Inglês, que domina o mundo. Quer dizer, os diplomatas decidiram que a linguagem oficial internacional era o francês. Mas o comércio foi tão forte que passou. Aí eu acho que eu tinha um nó, não conseguia, não gostava. Uhum. E aí eu até criticava meu colega: rapaz, a gente fica falando palavra em inglês toda hora, é short, tô numa nice, e não sei o quê, né? Essas coisas todas, né? Sim. Bom, ok, né? Essas palavras todas, que é comum aqui. Lá nos Estados Unidos não fala uma palavra em português, nada, né? Exato. Aí passei, já cumpri as qualificações, dia 8 agora foi o prazo para entrega da primeira qualificação. É, vai ser avaliada agora na mesa, com a banca, né? E eu tenho ainda uns 2 anos para fazer as pesquisas, o trabalho, e o meu objetivo é provar tudo isso que eu já te contei para você. Que bom. E aí, o meu objetivo não é para ser doutor, entendeu? Sou advogado, ok. Sou professor de direito, porque o curso da Unicamp me permitiu. Dou aula, estou afastado agora por causa da minha pré-campanha, pedi licença. Uhum. Mas eu que quero ser cada vez mais útil à nossa comunidade. Perfeito. Cada vez E nunca mais. parar, né, Vicentinho? E eu digo, Parar. eu digo às pessoas: não desanimem. E mais, a nossa cabeça se movimenta muito. Isso é bom para a saúde. Sim, sim. Dá trabalho, viu? Sim, imagino. O Vicentinho foi candidato a prefeito em São Bernardo por 2 vezes, uma época em que você estava já como dirigente sindical, tinha muitas votações aí como deputado, e nas duas opções nas 2 situações você acabou não ganhando a eleição para prefeito em São Bernardo, né? Na sua opinião, o que faltou para conquistar esse cargo de prefeito de São Bernardo?
Assim, porque acredito eu, né, que São Bernardo, assim como o interior de São Paulo, também tem uma raiz muito conservadora. É verdade. Né, acho que poderia falar um pouquinho a respeito A disso, mas primeira coisa eu tenho é uma Vicentinho. gratidão ao meu partido, que por unanimidade me indicou nestas duas oportunidades. Numa delas, eu cheguei bem, né, quase 40% dos votos. Numa outra, tive muito menos, né? E fatores, por exemplo, respeitar que os outros candidatos eram muito fortes. Dois Perfeito. ex-prefeitos, Ah, né? O doutor entendi. Maurício Soares e o doutor William Dib. Então, Que eram situações na época. que eram os Já eram prefeitos. os prefeitos Eles eram da os época, e prefeitos, eles não foram eram. reeleitos. Não foi brinquedo, não, viu? Imagina. Mas também a gente teve dificuldades financeiras muito grandes para alcançar a cidade. A cidade é muito grande, né? E também pode ter tido outros aspectos, por exemplo, que não tinha tido um operário, né? A cidade, um nordestino, um negro. Então, alguém ali pode ter tido preconceito por isso, por aquilo, e ter sido sindicalista, né? Ter feito as greves, que, aliás, quando eu era do sindicato, os comerciantes da Avenida Marechal, que é o maior comércio, um dos maiores comércios do Brasil, diziam: Vicentinho, lute lá, conquiste aumento, porque o povo vem comprar para nós aqui. Mas tem todos esses aspectos, tá certo? Então é mais de um respeito. Participei, foi uma experiência. A vida é assim, a gente só está Sim, é preparado. importante participar dessas. A gente só pode, a gente tem que só estar preparado quem para ganhar, quem está O preparado próprio para presidente perder. Lula também perdeu, Quatro perdeu, vezes. perdeu. Quatro vezes. Exatamente. Então, faz parte do O Lula processo. foi candidato a governador, teve 2% dos votos. Pra você ver. Faz parte do processo democrático, graças a Deus, né, Vicentinho? Exatamente. Vicentinho, hoje nós temos um Congresso também muito conservador, né? A bancada hoje do governo dentro do Congresso seria uma minoria, Sim. né? Como é lidar com isso, com tantas pautas importantes? Como é que é lidar com isso, com essa resistência do Congresso em estar pautando assuntos importantes? Eu nunca vi um congresso tão ruim, eu vou dizer assim, porque a gente respeita quem tem uma posição conservadora. O que a gente não respeita é quem tem posição odiosa e que hoje está cheio. Quem tem posição de um radicalismo de direita que você não chega nem. Eu me lembro no debate entre PT e PSDB, tinham debates pesados, mas havia respeito às pessoas. É bom você lembrar que o Lula visitava Fernando Henrique Cardoso, que o Lula se encontrava com Mário Covas, né? Quando eles tinham um dilema muito forte no plenário, saíam no campo. Peraí, calma, que a gente não pode abusar, porque tem o interesse do Brasil acima de tudo, né? Tanto é que o Geraldo Alckmin hoje é o vice-presidente do presidente Lula, é de uma lealdade, de um Sim, companheirismo e assim por diante. Então o Congresso está ruim nesse sentido. É um Congresso envenenado, como a sociedade, grande parte está também envenenada. Não tem argumento, ouve o galo cantar sem saber onde o galo está, mas neste período se estimulou a violência, se estimulou o ódio, a homofobia, o ódio contra as mulheres, contra o povo negro, botaram o nosso país para baixo, por isso que o Lula fala de vez em quando, nós não podemos ser vira-lata. A gente ficou para baixo, o Brasil ficou acéfalo perante o mundo, não é? E eu estava estudando, meu Deus do céu, por que isso? Por que essa história? Não é? Aí eu fui estudar um pouquinho o nazismo, né? E também o fascismo, para ver o que é que tinha. Quem inventou as primeiras carreatas, a motociata, não motocicletas. foi o Bolsonaro. Ele imitou o Mussolini que fazia isso. Quem usou os símbolos mais sagrados do nosso povo não foram eles, foram os nazistas que fizeram isso. Família. Quem é que não ama a família? Não é? Então o povo fala, nossa, vamos falar em família. Deus, acima de tudo. Agora, Deus, e quando a gente pensa em Deus, pensa em Jesus Cristo, Filho de Deus, em nenhum momento, em nenhuma página, em nenhum versículo,
dos livros sobre a Bíblia do Antigo. No Antigo ainda tem algumas coisas sobre escravidão, mas é muito antiga. Mas do Novo Testamento, perdão, me atrapalhei. Jesus sempre esteve do lado do povo pobre. Isso é uma coisa interessante. Ele um dia disse, mais fácil um elefante passar no fundo, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o reino do céu. Os ricos, César, a César o que é de César. Vinde a mim os pequeninos, bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, os pobres. Cada fase foi perseguido, desde menino. E aí ele tinha um lado, e os outros não aceitavam. Sim. Então, eu estou dizendo isso para dizer que usar a palavra Deus para o nosso povo é como o Padre Zezinho agora. O Padre Zezinho é um padre maravilhoso. Ele canta música da minha juventude, marcou minha juventude, está sendo criticado pelos ultraconservadores. Não dá para entender porque ele falou dos pobres, porque ele falou que Jesus incomodava os privilegiados. Naquela música do Homem de Nazaré, não sei se o nome é esse, mas é aquela música linda. Um certo dia, na beira-mar. Todo mundo conhece essa música. Um certo Galileu, o nome da música. Então, essa relação está muito triste e que as pessoas acordem, porque não é possível a gente conviver com isso. Dividiu famílias, quem é que não tem um parente que você não conversa mais por causa dessas questões? Dividiu as Forças Armadas, dividiu o Congresso, dividiu o Brasil, por razões sem explicação. Então, eu quero dizer para você que eu estou muito preocupado com isso, e é conversar. E hoje é o Dia dos Namorados. A minha dica é que os meus amigos, nosso povo, namore aqueles que pensam assim, para virmos juntos, fazer uma caminhada. Não quer votar no Lula? Vote no outro, mas vote em alguém que defenda a democracia. Sim. Vote em alguém que defende, que tenha divergência, o que é natural. Participe de partido, não tem que ser o meu partido, pode ser um outro, mas participe de partidos que estão do lado do povo. É isso que eu quero dizer. Então, hoje o Congresso, o que é que tem no Congresso hoje? Eu sou, embora doutorando, eu não abro mão da minha condição de metalúrgico operário. Somos em 4. A raiz. Somos em 4, de 513. Empresários, 300. Sou contra o empresariado ter deputado? Claro que não, eles podem ser, não tem problema nenhum. Agora, se empresário votar em empresário e trabalhador votar em trabalhador, nós éramos 500. O inverso. Exatamente. E não 131, quando você junta PT, PSB, PCdoB, PSOL, Partido Verde. Quer dizer, nós não conseguimos votar sozinhos nenhum projeto de lei comum, que é 257 votos. Aí o Lula é obrigado a fazer acordos. A manifestação, acho que popular, com relação ao fim da escala 6x1, mostrou o quanto a movimentação popular, o movimento popular é importante nas decisões do país. Né? Exatamente. Foi isso que fez com que os deputados se sentissem vigiados. Eles sabem que o povo está acompanhando cada voto e cada postura. Eu sou, Marcelo, o único deputado, falo com respeito aos outros, não quero questionar ninguém não, mas eu sou o único deputado que, por exemplo, as emendas que eu tenho o direito de indicar, como eu indico aqui para a região, elas não são decididas por mim ou num lugar fechado entre eu e minha assessoria. A gente faz a Assembleia Popular, é o conselho do mandato, e ali eu apresento todos os valores e os pedidos vêm, a gente avalia um por um e vota e decide. Não é? Porque nós somos contra esse negócio de orçamento secreto. Não é mais secreto, mas continua injusto e irregular, engessando o governo. Por isso que eu estou com uma esperança muito grande que dessa postura que o Dino está tomando, o ministro Dino, consigamos ter um projeto de lei para limitar isso, porque muita gente está lá para fazer negócio, meu amigo. Lamentavelmente, não para cumprir missão. Quem vai para o Congresso tem que ir para cumprir missão, representar o povo. Perfeito. Bom, nós conversamos com o Vicentinho, né, que está no seu 6º mandato, é pré-candidato ao 7º mandato agora como deputado federal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais, não esquece de dar aquele likezinho, se inscreve no canal para você estar acompanhando toda a movimentação política que acontece aqui no Política em Pauta. Até a próxima. Obrigado.